Olha, o Cidade Alerta em cima da notícia. Quero chamar a unidade móvel da RIC TV Record, ao vivo, nosso repórter Nader Khalil, que ele já me traz informações. Quero saber qual é a cobertura que ele está realizando neste momento. Boa noite, Nader. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo no Cidade Alerta. Nós estamos aqui com o doutor Antônio, ele é advogado do Adriano Chieserini. O Adriano Chieserini está sendo acusado pelo Ministério Público de ser o responsável, de ser o mandante de uma tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, a Andressa Mendes. O interrogatório, que começou agora nessa primeira audiência de instrução, começou por volta das 3 horas. Agora, deu uma pausa, o doutor acabou saindo para atender a nossa equipe ao vivo. Doutor, como foram essas primeiras 3 horas da primeira audiência de instrução? Na verdade, foram muito boas, né? As primeiras testemunhas foram todas de acusação, tá? Mas as testemunhas de acusação trouxeram aos autos fatos muito interessantes em favor do Adriano. Isso que possivelmente vamos utilizar, logicamente, na defesa dele. Que tipo de fatos que o senhor possa esclarecer para a gente, já que não podemos acompanhar essa primeira audiência? Na verdade, assim, até a defesa se manifestar com relação a isso, a gente vai manter um pouquinho, não sigilo, mas vai manter um pouquinho por exemplo, para a defesa. Em relação ao dinheiro que a gente já tinha conversado com o senhor, em relação à procura de alguém para dar um susto nela, alguém falou sobre isso? Na verdade, as testemunhas estão dizendo de que ouviram de terceiros, não ouviram diretamente dele, que não sabem quem que falou, e todo esse tipo de situação. Então, na verdade, não está nada concreto. Nenhuma testemunha pode efetivamente dizer de que ele tem algum envolvimento com Doutor, com a até morte. para explicar quem está em casa nos assistindo ao vivo agora e que não pegou o início de toda a história, o Adriano Chieserini, ele é um fisioterapeuta que já é bastante conhecido de atletas famosos do MMA, do futebol. No dia 29 de dezembro do ano passado, a ex-namorada dele sofreu uma tentativa de assalto, recebeu 4 disparos de arma de fogo. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, juntamente com o Ministério Público, acusaram o Adriano de ser o mandante deste crime, ou seja, não houve assalto, foi uma tentativa de feminicídio. E o doutor Antônio é o advogado do Adriano e que saiu para atender a gente. Doutor, o senhor acredita que depois dessas primeiras pessoas que falaram, que são de acusação, com as testemunhas de defesa, o senhor vai conseguir que ele continue respondendo em liberdade ou permaneça preso? Na verdade, ele está preso, a gente vai fazer o pedido. Nós temos confiança, mas eu já adianto que o promotor de justiça possivelmente vai se manifestar contra, porque faltam algumas diligências ainda a serem cumpridas no processo. Então, acredito que, na visão dele, ainda há um resguardo com relação à vítima ou alguma coisa do tipo. Já nós entendemos que não, mas isso vai ficar na mão da juíza. Se a gente tiver uma resposta negativa, aí a gente vai correr atrás de um recurso, um habeas corpus ou alguma medida jurídica necessária. O senhor tinha 12 testemunhas de defesa para serem ouvidas nesse caso. Isso. Quantas vão ser ouvidas a partir de agora? Só uma foi ouvida hoje e aí o resto vai ficar para a próxima audiência de instrução. Agora, o que vai acontecer de agora em diante, já que teve essa pausa? O que falta agora? Falta colher mais algumas provas com relação ao fato que está acontecendo e depois ouvir mais uma testemunha de acusação que está faltando e depois um interrogatório do Adriano. Tá certo, doutor. Estamos chamando o senhor lá dentro. Doutor Antônio saiu exclusivamente para atender a nossa equipe nesse momento de pausa ali na primeira audiência de instrução, Paulo. Ele havia comunicado à juíza que entre 6 horas e 6h10 ele falaria conosco, tinha se comprometido. A juíza então deu essa pausa, coincidentemente no momento em que nós estávamos para entrar ao vivo para conversar com você e trazer essas informações. Lembrando novamente, o Adriano, ele é fisioterapeuta de diversos atletas de MMA, de jogadores de futebol famosos e acabou se envolvendo aí nessa acusação do Ministério Público de que ele seria o mandante desse crime. A Andressa, ela sofreu essa tentativa de assalto, nada foi levado, recebeu 4 tiros dos 6 que foram disparados num sábado, dia 29 de dezembro do ano passado, em plena luz do dia. O criminoso fugiu, até agora não foi identificado. No mês de março, o Adriano foi preso em Porto Alegre quando era convidado de uma luta de MMA. E aí, de lá para cá, ele permanece preso. E hoje acontecendo aqui, no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, essa primeira audiência de instrução do caso. 3 habeas corpus já foram pedidos pelos advogados dele para que ele pudesse responder a esse crime em liberdade e foram negados.
como o advogado mesmo falou, vai ser feito um novo pedido agora em Brasília, para que, quem sabe, aí ele possa responder em liberdade. Conforme disse o advogado, você ouviu muito bem, até agora as testemunhas ouvidas, que eram testemunhas de acusação, segundo ele, na verdade, ajudaram o Adriano aí, o que pode levar, e quem sabe até a inocentá-lo no decorrer desse processo. Paulo. Obrigado, Nader Kalil. 19h08. Deixa eu chamar aqui a unidade móvel da RIC TV Record. Mais uma vez, o nosso repórter Nader Kalil em cima da notícia. Deixa eu ver o que ele tem de informações. É com você, Nader. Paulo, eu estou nesse momento com o doutor Marcelo Bauser, promotor de justiça. Acabou. Nesse momento, a audiência, primeira audiência de instrução do caso que envolve o fisioterapeuta Adriano, da tentativa de feminicídio contra a Andressa Mendes, ex-namorada dele. Doutor, diante do que foi essa primeira audiência, o que o senhor pode nos relatar? Olha, a conclusão da autoridade policial, naquele primeiro momento, é de que a pessoa que aparece nas imagens efetivamente atirando contra a Andressa, e parece que foram 4 ou 5 tiros que atingiram ela quase que mortalmente, né? Mas graças a Deus tudo passou bem, ela foi atendida, socorrida, teria um vínculo com a pessoa do Adriano, em razão do processo de separação que o casal passava, em razão de outras discussões do casal. Porém, as testemunhas de acusação arroladas na denúncia que hoje compareceram aqui, em nenhum momento demonstraram qualquer vínculo entre o atirador e o Adriano, né? Relataram efetivamente da existência da separação, né? E falaram que efetivamente houve alguns comentários de que o Adriano estaria procurando alguém para dar o susto em uma mulher, mas não dizia que era para ele, mas para um amigo. Existe informações de que uma Mercedes preta estaria nas imediações, né? Enfim, mas até agora, pelas testemunhas que nós conseguimos ouvir hoje, e foram praticamente todas, resta apenas uma, nenhum vínculo do Adriano com o atirador foi possível ser esclarecido. E para quem está em casa, diante de tudo isso que o senhor explicou, o que pode acarretar os próximos passos? Acredito que a justiça, se nada de novo aparecer nesses próximos dias aí, a tendência natural é de que a prisão preventiva que ele se encontra não se sustente e possivelmente a justiça autorize ele a responder o processo em liberdade. Eu acredito que até, se isso não ocorrer até a semana que vem, nos próximos meses, se nada de novo aparecer, não se sustenta a prisão dele pelo que aí nós temos. E também se sustentaria a acusação de feminicídio com base no que se tem até agora? Não, com base no que tem agora é muito frágil, porque se nós não conseguirmos o vínculo do Adriano com o suposto atirador, sinceramente, nós ficamos sem uma prova de que efetivamente o Adriano mandou, pagou, pediu esse assassinato, né? O que nós estamos hoje é muito frágil, muito frágil. Doutor Marcelo, muito obrigado por nos atender ao vivo aqui no Cidade Alerta. O advogado do Adriano está aqui com a gente, estava acompanhando. Doutor, ou seja, diante do que nós vimos agora, o que disse o próximo promotor, até segunda-feira o senhor vai entrar com um pedido de habeas corpus, se nada acontecer, podemos aí já ter a liberdade do Adriano, aguardando o resto do processo em liberdade. Não seria um habeas corpus, seria só um pedido de liberdade, que vai ser analisado primeiro pelo promotor de justiça e com o parecer dele vai para a juíza decidir se ele pode responder o processo em liberdade ou não, né? Até o final do processo. E diante do que ele já disse agora, se nada de novo acontecer, pelo jeito a manifestação do Ministério Público vai ser pela liberdade. Esperemos que seja dessa maneira, né? Mas eu acredito que nada de novo vai acontecer, está tudo no processo, está tudo muito bem claro, muito bem esclarecido, eu conheço o processo de cima a baixo. Então eu confio que a gente consiga realmente fazer com que ele responda ao processo, o resto do processo em liberdade. Tá aí, então, o doutor Antônio, muito obrigado, doutor, por nos atender também, doutor Marcelo por aqui. Então, Paulo, em primeira mão para você, ao término dessa primeira audiência de instrução, o promotor Marcelo deixando bem claro, não há evidências concretas que possam efetivamente confirmar que o Adriano é o mandante desse crime, dessa tentativa de feminicídio. E se até segunda-feira nada de novo acontecer,
o Ministério Público deve se manifestar pela liberdade dele para que ele responda o restante desse processo em liberdade. E como disse o próprio promotor, se nada novo acontecer no decorrer do processo que indique a ligação dele, ele pode ser realmente inocentado. Essa é a primeira mão aqui para você no Cidade Alerta. Paulo. Valeu, Nader. É o seguinte, né? Sem prova no direito, a gente sabe que ninguém pode ficar preso sem prova. Aí não tem jeito, não.